Sr. Presidente. Dr. Oliveira Rego, o Sr. disse há bocado, e são palavras suas, que havia um certo facilitismo na concessão de crédito por parte da Caixa Geral de Depósitos. São palavras suas que referiu há bocado. E depois, mais à frente, diz que as práticas da Caixa Geral de Depósitos eram idênticas às de mercado. A minha pergunta referente a esta era se o Dr. Oliveira Rego tem conhecimento, se era revisor de outros bancos, e se tem conhecimento se também noutros bancos, se também havia concessão de créditos sem garantias apropriadas, que havia concessão de créditos contrários à Direção-Geral de Risco, ou então essa sua opinião de que era a prática é mais a sua sensibilidade e que não tem provas concretas de que isto acontecia. Segunda questão. O Sr. a sua sociedade de revisores o Sr. era fiscal único até 2007 e depois a fiscalização da Caixa Geral de Depósitos passou a ser do Conselho Fiscal e depois da Comissão de Auditoria. Minha questão é, quantas vezes é que reunia por ano ou com a Comissão de Auditoria ou com o Conselho Fiscal, no sentido de apresentar, de trocar impressões relativamente ao trabalho que efetuava enquanto revisor oficial de contas? Terceira questão. O Dr. Pedro Lages, enquanto supervisor de trabalho na altura, referiu que até 2007 os relatórios de análise de controle interno, a sua preocupação era mais em termos de melhorias de controle interno e que após 2007 passaram a ter outras preocupações. São palavras dele, outras preocupações, e foi ele que referiu que entre as outras preocupações referiu problemas de imparidades. E então ainda reafirma uma coisa que é que havia uma vontade enorme da Caixa Geral de Depósitos para resolver os problemas, mas que depois estava condicionada pela conjuntura económica. E, portanto, a questão que eu lhe ponho é quais eram as vontades, o que é que a Caixa Geral de Depósitos tinha vontade de resolver, conforme o Dr. Pedro Lages diz, e que depois foi condicionada pela conjuntura económica e não pôde resolver. Portanto, eram estas as três questões que eu tinha para o Sr. Obrigado.